Amém, irmãos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, felizes com Jesus. Eu quero vos pedir permissão para remover essa máscara. Amém? Fica melhor para a gente falar. Senão alguém pode pensar que eu fiquei velho e tenho cavanhaque branco. Eu estava com a máscara preta uns anos atrás aqui, alguém pensou que eu estava com cavanhaque. Então, vamos deixar isso baixo, né, pastor Carlos? Irmãos, para mim é um prazer estar aqui para nós conversarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Pastor Sei, prazer ter o Senhor aqui. Fico até meio constrangido. Pastor Carlos, José já me deixa meio. Mas eu fico feliz que eles estão aqui, irmãos, porque eu gosto de ministrar em conjunto com a igreja. Eu gosto que os irmãos participam da nossa escola. E eu digo para os irmãos, tenham liberdade para perguntarem, porque se eu não souber as respostas, tem mais dois grupos aqui, pastor Carlos José, pastor CDI, meu pastor Zé Maria e o Adelmo também. Zé Carlos! Onde é que começa Maria e você, rapaz? Amém? Irmãos, hoje nós estamos estudando a lição de número 11, que traz por título o reinado de Ezequias. E como sempre, eu começo as minhas aulas fazendo uma pergunta, que não é obrigatório responder. Quem era Ezequias? Era o rei. Nós nos apegamos muito a Ezequias sobre o livramento que Deus deu ele da morte, e aprendemos muito também, ouvimos muitos pregadores pregarem de que ele estava em um certo aperto e Deus o socorreu. E os pregadores geralmente pegam mais esses dois textos. Às vezes alguém fala, mas como é que o cara chega para Deus, Deus fala que ele vai morrer, ele fala, Senhor, lembra. Mas lembrar de quê? Que às vezes nós nem conhecemos, né? Quando alguém chega para Deus e fala, Senhor, lembra, o cara tem que ser fiel mesmo. Que não adianta eu chegar para Deus, eu posso ser fiel aos olhos do pastor Zé Carlos, do Adelmo, pastor Carlos José, pastor CDI, dos demais irmãos, Venceslau. Mas será que eu sou fiel aos olhos de Deus? Será que na hora do aperto eu posso chegar para Deus e falar, Senhor, lembra que eu fui fiel? Olha, o que diz a nossa lição? O nosso textuário diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Então, Ezequias, vamos pegar aqui um contexto histórico. A lição de hoje nós vamos aprender, tem alguns nomes citados aqui. Principal, Ezequias. Encontramos também um homem chamado Rabsaque ou Rabsaque. Encontramos um homem chamado Senaqueribe. Encontramos um homem também chamado Isaías. Vamos entender qual foi a função de cada um deles. E encontramos também uma referência se falando Acás. Quem foi Acás? Ora, vamos começar pelo Acás. Acás, ele era filho de Jotão e era pai de Ezequias. Jotão era um rei que era temente a Deus. Jotão, ele proibiu a idolatria, ele proibiu a adoração a Baal, mas não foi 100% fiel, porque ele permitia que o povo sacrificava em outros lugares. Ele não foi 100% justo. Quando Ezequias, vamos então no contexto histórico, irmãos. Ezequias ainda quando criança, fazia cumprir na vida dele o que o sábio Salomão nos ensinou: ensina o menino no caminho em que deve andar. Quem ensinou Ezequias a andar no caminho do Senhor? Não foi o pai dele, foi o avô, foi o rei Jotão. O rei Jotão, pelo menos uma vez por semana, pegava o netinho pela mão, subia a escadaria do templo
e ensinava ele a adorar ao Senhor. Mostrava para ele que o que estava acontecendo nas nações vizinhas, inclusive na nação irmã, que era o reino do norte de Israel, era porque haviam afastado da presença do Senhor. E ele aprendeu isso com o avô. Mas quando ele completa 9 anos de idade, veio a fatalidade, seu avô faleceu. Seu pai, Acás, assume o trono de Judá. E ele assumindo o trono de Judá, o que é que ele fez? O primeiro ato de reino do seu pai foi fechar a porta da casa do Senhor. Ele era ímpio, ele era perverso, ele não temia ao Senhor. E uma criança de 9 anos viu a atitude do seu pai que era errada, e viu os prejuízos que a nação teve devido à atitude de seu pai. A Bíblia nos diz, eu sempre digo que para explanarmos bem a Bíblia, nós temos que entender um pouco de história, da cultura da época, além da Bíblia, e conhecer também um pouco de português. Então, a história diz que devido a muitas campanhas que Acás fazia, Acás então deixou Ezequias como seu regente, quando ele tinha vários colégios teológicos, afirmam isso, e as histórias também, os historiadores afirmam que com 11 anos de idade ele foi colocado como regente do seu pai, ou seja, como um co-participante do rei, e ele então via as dificuldades do rei. Quando ele completa 25 anos de idade, o seu pai veio a falecer, e ele então é coroado como rei da nação de Judá, do reino do sul. E quando ele foi coroado, o seu primeiro ato de reinado foi chamar o sacerdote para uma conversa. Quando fala de chamar o sacerdote para uma conversa, está falando daqueles que exerciam liderança na casa de Deus, que não estavam fazendo o seu papel. Chamou os levitas. Quem são os levitas? Vamos traduzir nos dias de hoje, para nós entendermos bem quem era o levita. Levita eram os auxiliares na casa de Deus. Hoje se fala muito que quem canta é levita, não é isso, pastor Estevam? Mas não. Quem canta não é levita. Não é só levita que canta. Não é só quem canta que é levita. Se você é um porteiro, você está exercendo a função de levita. Se você coleta o dízimo e a oferta, você está fazendo o papel de levita. Se você limpa o banco, limpa o chão da igreja, você também está fazendo o papel de levita. Se você lidera um conjunto, faz qualquer tipo, resumindo, qualquer tipo de atividade na casa de Deus, você é um levita. E ele chamou os sacerdotes, os levitas, para uma conversa, e falou que vocês vão santificar. Porque o povo, mesmo sendo os sacerdotes e os levitas, eles estavam desviados do caminho do Senhor. Tanto que quando ele mandou o povo santificar, alguns sacerdotes não santificaram. E o texto da Bíblia vai dizer que alguns levitas se santificaram primeiro que os sacerdotes. Alguém ainda tinha sede de adorar ao Senhor. Alguém ainda tinha desejo de ver as coisas fluírem na casa de Deus. Mesmo que o sacerdote não queria, mesmo que às vezes eu não queira, mas alguém ainda tem desejo de ver Deus restaurar o seu povo. Aleluia! E o povo então santificou, restaurou a casa, restaurou o alpendre, quebrou todas as idolatrias, todas as imagens de escultura que haviam e que o povo adorava. Porque Ezequias ele tinha dor no seu coração, porque o seu pai, além de idólatra, adorar vários deuses, fez passar irmãos deles pelo fogo. O que era passar pelo fogo? Era um sacrifício a Moloque, onde o pai pegava o filho e colocava nas mãos de Moloque, e aquele menino era queimado.
E havia também o sacrifício a Baal, e ele adorava todos os deuses. E ele então, primeira coisa, vamos destruir. Ele encontrou a serpente de metal. Você lembra da serpente de metal lá no deserto? Quando o povo murmurou contra Moisés, e Deus mandou serpentes abrasadoras, alguém guardou aquele negócio. Não sei como, mas aquele troço ficou guardado. E o povo de Judá começou a adorar. Irmãos, eu até fiz uma postagem no grupo, quando o antigo se torna veneno. Deus, ele então falou com Moisés: faz uma serpente de metal, coloca no haste, e há de ser que aquele que for ferido pela serpente, ele olhar para aquela serpente de metal, ele será curado. E Jesus também fez referência a ela quando ele conversou com Nicodemos. Lembra que Jesus falou com Nicodemos assim? Assim como Moisés levantou no deserto uma serpente de metal, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqueles que olhavam para a serpente eram curados, mas aqueles que olharem para Jesus é perdoado. Todos aqueles que olharem para o Senhor Jesus é perdoado. Aí o povo começou a queimar incenso e adorar aquela serpente como se fosse Deus. A bênção tornou em maldição. Pastor Carlos José. E ele então, quando ele vê aquele negócio, ele pegou aquilo e despedaçou. Pegou as imagens, os ídolos, a serpente de metal, pegou os pedaços e levou para o ribeiro de Sidom. O ribeiro de Sidom, irmãos, ficava assim, em frente de Jerusalém, da parte oriental, está o Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, havia um vale, corria-se o ribeiro de Sidom. Ele levou aquilo e enjoou no ribeiro, ou seja, não presta, limpou, derrubou os bosques, que a adoração às deusas às vezes era em bosques plantados, cortou as árvores, derrubou tudo, restaurou a adoração, chamou o povo para sacrificar a Deus, e o povo veio sacrificar. Depois ele lembrou que Deus havia dado uma ordem que a Páscoa se celebrasse todo ano, e a Páscoa não era celebrada desde quando o reino foi dividido. E ele então falou: eu estou sentindo no meu coração. Chamou o sacerdote de novo para uma conversa. Era para ter sido iniciativa. Vamos dar um exemplo aqui para nós? Podemos dar um exemplo nosso aqui? Era para ser iniciativa do pastor Carlos José. Você levar a praça? Pastor Carlos José, ele era sacerdote, sumo sacerdote. E o pastor Carlos José aqui é o nosso sumo sacerdote. Ele não tomou a iniciativa, mas o rei falou: não, esse negócio é errado, olha, vamos celebrar a Páscoa. E ele não só celebrou a Páscoa em Judá, a Bíblia diz que ele escreveu carta aos seus irmãos, ou seja, às tribos de Israel, e mandou mensageiros para celebrarem a Páscoa, e a festa durava-se 7 dias. E a Bíblia diz que os mensageiros foram, porque a ordem do rei era urgente. Ele não estava preocupado apenas com a santificação de Judá, ele estava preocupado com a santificação de todo o povo de Israel. Só que os mensageiros, e a nação de Israel, irmãos, a Bíblia diz que estava de mal a pior, onde a idolatria dominava, mas ainda existia alguns remanescentes, havia ainda alguém que tinha temor de Deus. Quando os mensageiros chegavam em alguma cidade, entregavam as cartas, faziam a convocação, alguém zombava: vocês estão pensando em um Deus único ainda? Nós servimos a vários deuses. Mas alguém cria, e no dia da festa eles foram, celebraram por 7 dias, fizeram essa celebração. Quando acaba o 7 dia, o povo falou: rei, nós podíamos fazer mais 7 dias de festa. E o rei concordou, 14 dias de festa, celebrando ao Senhor, onde o rei deu oferta, os príncipes deram oferta, os nobres deram oferta,
e o povo se alegrou por 14 dias. Resultado, a Bíblia diz que quando o povo foram para sua casa, o temor do Senhor já tinha invadido o coração do povo. O temor do Senhor já tinha invadido o coração do povo. E eles, quando eles chegaram na sua casa, chegaram na sua cidade, eles já começaram a falar: eu não aceito mais um Deus estranho na minha vida. Começaram a despedaçar os seus ídolos e lançando-os fora. Aleluia! O importante, irmãos, é que ainda há tempo de nós restaurarmos a nossa adoração a Deus. E a Bíblia diz que, o nosso textuário diz, que ele serviu o Senhor. E quando ele começou a servir Deus de coração, aí o Senhor foi com ele. Aonde quer que ele ia guerrear contra o exército, chegava lá, Deus dava vitória. Ele guerreava contra os filisteus, Deus dava vitória. E ele começou a ficar fortalecido. Primeiro ponto, ele se rebelou contra o rei da Síria, porque o seu pai pagava tributo, o seu avô pagava tributo. Ele falou: não, chega, não vou mais pagar tributo ao rei da Síria. Eu não vou mais pagar tributo a um Deus, a uma nação estrangeira. Nós servimos o Deus vivo. Quem aqui serve um Deus vivo? Amém. Precisa pagar tributo para servo de Satanás? Aí a Bíblia diz que ele se rebelou. E 10 anos se passaram. Mas no 14º ano do seu reinado, o rei Senaqueribe houve-se a morte. Nesse período houve-se a morte de Sargão II. Alguns dizem que Sargão II, mas a referência ao nome dele é Sargão II, que era o pai de Senaqueribe. Senaqueribe então assume o trono e tenta cobrar tributo de Judá. O rei Ezequias mais uma vez diz não, e ele então manda seus exércitos para irem a afrontar Ezequias. Só que quando Ezequias mandou a mensagem e disse não, ele falou: agora vai ter guerra, agora o bicho vai pegar, vamos falar em português, vamos restaurar a cidade. Na parte oriental da cidade, na colina oriental, a muralha estava fraca. O que ele fez? Ele derrubou várias casas e restaurou a muralha. Fez uma muralha sólida, ou seja, pedra bruta. Só que ele viu e teve certeza que Senaqueribe iria vir, mas ele não sabia se iria com quantos homens. Olha, no monte Ofel havia uma fonte de água caudalosa, e ele falou assim: olha, se o inimigo vier sitiar a cidade, ele vai cortar o fornecimento de água para nos fazer render. Vamos canalizar a água e trazê-la para dentro da cidade. Estratégia, um homem que pensava, e tudo que ele fazia, Deus era com ele. Eles começaram a cavar na montanha para trazer a água, fazendo um arqueduto subterrâneo para a água chegar dentro da cidade. Aí chegou num lugar que era rocha, pedra pura. Alguém aqui já bateu marreta de pedra? Ou foi só eu? Só eu que já fui peão aqui, gente? Que já sofreu ali batendo. Já fez isso, pastor Carlos? Eles tinham pouco tempo para fazer esse túnel. E só em rocha sólida foi uma distância de 542 metros. 542 metros. Pastor, você aí já mediu essa distância dentro de uma pedra, fazer aquele buraco? Como é que vai conseguir? É fácil? Irmãos, isso significa que mesmo o Senhor sendo contigo, há momento na sua vida que você vai ter que suar a camisa. Há momento na nossa vida em que vamos passar por dificuldade. Quem
Quem vai trabalhar no túnel? Homens, livres, escravos, nobres, todos tinham que trabalhar. Era revezamento. O pastor Carlos Zé começou a bater marreta na pedra. Por quanto tempo só consegue bater marreta na pedra sem parar, pastor Carlos Zé? Marreta quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Está fraquinho. Havia esse revezamento. Tinha pessoas que não tinham costume de trabalhar, bateriam a 15 minutos, até menos. Mas havia aqueles caras que eram escravos. E escravo estava acostumado com serviço pesado. E o rei então chega e fala: olha aqui, a partir de hoje, se nós conseguirmos abrir esse túnel, até que Senaqueribe chega, todos os escravos que trabalharam na obra serão livres. Ô irmãos, por causa da liberdade, tinha cara que aguentava 15 minutos, mas tinha cara que trabalhava 2, 3 horas sem parar, só pensando na sua liberdade. Trabalhava-se 24 horas por dia, conseguiram romper. Tamparam todas as outras fontes de água que tinha, entulharam, tamparam, fizeram a canalização, tamparam o caminho dessa fonte, e essa fonte foi levada para dentro da cidade. Fez-se também um lago, uma piscina lá. Comprimento da piscina 9 metros e 15 centímetros, largura 6 metros e 10 centímetros, que mais na frente passou a ser usada como lugar de purificação para os judeus. Nós encontramos que Jesus curou um cego de nascença e mandou ele lavasse numa fonte. Qual fonte que foi? O tanque de Siloé. Ele fez esse tanque, onde a água era armazenada. Ali a água era distribuída por toda a cidade, porque se a cidade fosse cercada, havia água. E quando se fala de água, fala de purificação. E quando se fala de água, nós vemos Jesus falando para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E quando fala de água, nós somos lavados também pela lavagem da água e pela palavra. E o exército da Síria está chegando. Quem era o exército da Síria? Era o império da época. Ninguém em sã consciência ousaria desafiar o império da Síria. Por quê? Pergunta por quê, irmãos? Se eu perguntar, vocês me respondem? Quem não pergunta sabe a resposta. Então vocês me perguntam por quê? Por quê? Porque ele era cruel, era o terror do Oriente Médio. Eu acredito que os professores da aula passada falou alguma coisa sobre isso, mas como não estava aqui, eu sou obrigado a falar. O Império da Síria, quando ele conquistava uma cidade, eles não faziam carinho, ele escravizava todo mundo. Primeiro ponto, eles cortavam dos seus dominados a orelha, cortava o nariz, cortava os lábios. Dos homens, cortava-se o membro reprodutor, falando em português, cortava o pênis fora, cortava o dedão polegar das duas mãos, para que se tentasse uma rebelião sem esse polegar, a pessoa não tinha firmeza para pegar uma arma para lutar. Era assim que o império agia. Pegavam pessoas e empalavam as pessoas. O que é empalar? Alguém sabe o que é empalar, irmãos? O que é empalar? Pergunta o que é, gente. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, uma palavra que nós não ouvimos falando, a gente pergunta, porque senão eu não explico. Tem muita coisa que às vezes eu vou falando, não explico para vocês. Quando eu estou numa palestra, eu não sei, o coitado do palestrante, ele sofre comigo, porque eu gosto que as pessoas perguntam. Então dúvida é para ser esclarecida. Pensa numa estaca de aproximadamente 3 a 4 metros. As pessoas eram içadas, homens e mulheres. A estaca
era introduzida. Temos só adulto, então podemos falar francamente. Vocês me permitem para falar abertamente? Nos homens eram introduzidas no ânus, e eles puxavam até a estaca sair pela garganta ou pela boca. Nas mulheres, o fato era feito, a estaca era introduzida pela vagina das mulheres, até lhe sair pela garganta ou pela boca, e a pessoa, algumas morriam na hora e outras ficavam agonizando. Método de tortura. E isso, a pessoa ficava assim na estrada da entrada da cidade. É por isso que Jonas não quis lá pregar, irmãos. Nós tacamos pedra no Jonas, mas Jonas, esse povo tem que morrer. Mas não vou, mas nem a pau, Juvenal. Às vezes nós tacamos, mas Jonas sabia que o pessoal era terrível. Faziam pirâmides de cabeça de povos vencidos na entrada da cidade, para que os viajantes passassem a ver se aquele. O rei Sargão II, que era o pai de Sanaqueribe, ele tinha prazer de, na hora das suas refeições, pessoas serem empaladas na sua frente enquanto ele jantava ou almoçava. Ele teve uma invenção extraordinária, mandou fazer um touro de bronze. Foi uma engenharia tal que qualquer barulho que se fizesse dentro desse touro de bronze saía como se fosse um mugido. Fez esse touro, e no dia da inauguração, o engenheiro que executou aquela obra, fez aquele touro, ele falou assim: aqui, eu preciso testar para ver se funciona. Aí o cara: não, majestade, eu vou. Entrou dentro do touro, o rei foi lá e travou. O rei Sargão, pai de Sanaqueribe, sentou na mesa com seus convidados e mandou assim, acender-se uma fogueira debaixo daquele touro. A pessoa ia cozinhando, ia gritando, e aquele negócio esquentando, e o som que saía era como se fosse um mugido de um touro. E o prazer dele era assistir essas atrocidades enquanto ele fazia as suas refeições, enquanto almoçava, enquanto jantava. Como terrível. As mulheres grávidas que escapavam, abriam a barriga das mulheres grávidas, simplesmente para tirar o fato e matá-los. Pegavam seus escravos, queimavam em fogueira, pendurava o adelo de cabeça para baixo, amarrava suas pernas abertas. Quem aqui conhece o peão? Se é rocha, todo mundo conhece, não conhece? Os da roça conhecem o peão. É que fica um camarada de lá e o outro de cá serrando. Aí começava a serrar o camarada ao meio. Era o terror do Oriente Médio. Isso, irmãos, é história. Para entendermos a Bíblia, temos que entender um pouco de história. Temos que aprofundar. Hoje é fácil, né, pastor Cid? A pessoa vai lá na internet, digita lá, aí aparece tudo que o cara fazia. Na minha época, não. Na minha época, pastor Carlos Zé também, lembra? Quando éramos estudiosos. Ô irmão, eu cheguei a ter 1.300 livros na minha casa. Quando eu estava no seminário, cada dia era um livro diferente. Eu cheguei a ler tanto livro, pastor Cid, que chegou um ponto, os últimos 6 meses, eu fui só aluno de ouvido. O professor falava, eu abria um livro, eu abria a Bíblia, eu não conseguia ler um versículo mais. Quando eu pegava livro, eu tinha náusea. Se eu insistisse, eu vomitava, de tanto livro que eu lia. Trabalhava, saía do serviço, ia para o seminário, chegava no seminário, irmãos, era só Jesus na causa. Levantava 4h30 da manhã para pegar aquele zão cheio, trabalhava até 5 horas da tarde, ia para o seminário, saía de lá 10 horas da noite, quando chegava em casa era quase meia-noite. Hoje em dia é fácil, para fazer um curso teológico, faz só no final de semana, sai com diploma, mas às vezes não tem o conhecimento. E nisso, irmãos, esse império ele era terrível. As nações dominadas eram escravizadas por ele. E ele então intenta invadir Judá, porque o rei Ezequias, no capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 15,
Versículo 14. Ele invadiu. Aí Ezequias tentou fazer paz com ele, que quando um rei vinha contra você, era de costume fazer um acordo: olha, eu te pago para você me vir. Olha, Ezequias sendo temente a Deus, mas o exército do homem era tão cruel, tão ordinário, que Ezequias teve medo. É normal você ter medo. Medo não é ausência da fé, não. Você não pode recuar diante do medo. O medo, ele tem que te impulsionar a ir para frente. A dificuldade, ela tem que te impulsionar a avançar. Aí ele chegou e falou assim: pai, eu pequei contra ti. Olha o versículo 14 que diz: olha, então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Elaquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, e tudo que me puseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um certo tributo. Você vai me dar 300 talentos de prata, você vai me dar 30 talentos de ouro. O que é isso em dinheiro, irmão? Sabemos sim que um talento equivale a 35 quilos. 35 vezes 300, 10.500 quilos de prata. É pouca coisa? 30 talentos de ouro, 30 vezes 35, 1.050 quilos de ouro. É fácil pagar? Ezequias pagou. Ele pegou todo o tesouro da sua casa, todo o tesouro da casa de Deus, arrancou até o ouro da porta, está escrito na Bíblia, irmãos, e mandou como presente para evitar o confronto. Que ser cristão, irmão, ser servo de Deus, às vezes nós temos que evitar o confronto. Às vezes eu tenho razão. Quanto aqui já falou, mas eu estou certo, eu vou bater o pé aqui, eu não erro. Crente, irmãos, não tem razão. Crente não tem direito. Na Bíblia não está escrito que Jesus vai buscar um povo que tem direito. Sabe o que está escrito? Que ele vai vir buscar um povo só, humilde, zeloso e de boas obras. Às vezes você ter razão não vai te levar para o céu. Às vezes você vai ter como cristão, para você entrar nas nações celestiais, você tem que abrir mão do seu direito. Só que quando Senaqueribe recebeu esse dinheiro, ele falou: isso aqui é imposto atrasado. Em 1920, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar sobre isso. Foi encontrado um documento chamado de O Prisma de Senaqueribe. Foi encontrado em 1920, ali no Iraque. E se não me foge a memória, foi na cidade de Mossul, no Iraque. Foi encontrado e estava escrito as palavras de Senaqueribe. O que ele diz desse primo? Eu, Senaqueribe, rei de toda a terra. O rei Ezequias, rei de Judá, ele não quis me servir. Ele não quis me servir. Então eu, pela minha força e pelo poder das minhas armas, invadi Judá. Tomei posse. Quanto tempo eu tenho ainda? É que a minha segunda fala que eu falo demais. Carlos José fala a mesma coisa. Pela minha força eu invadi Judá e tomei 46 cidades fortificadas. Quanto a Ezequias, eu prendi na sua cidade como um pássaro enjaulado. Ezequias estava cercado, a cidade estava sitiada, e ele então manda recados a Ezequias. Quais foram os recados que ele mandou para Ezequias? Onde os seus súditos foram e afrontaram a Ezequias.
comparou o Deus do céu com os deuses das nações. Falou: onde estão os deuses? Vamos ler lá, irmãos, olha aqui no capítulo 18. Contudo, versículo 17: enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e vindo eles pararam pé do aqueduto da piscina superior. Aí vem as ameaças, versículo 19: e Rabsaque lhe disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que confias? Diz tu, porém, palavras de lábios, há conselho e poder para a guerra, em que, eu vou reduzir, irmãos, eu vou resumir aqui, não? Se for ler o texto, os irmãos leem em casa. Ele começa afrontando Ezequias e fala assim: se você tiver homem para guerrear, eu vou te dar 2.000 cavalos. Eu vou te dar 2.000 cavalos para você guerrear. Agora, se Ezequias fala, aí os caras: não, fala com nós em siriaco, não fala em hebraico não, ou em judaico, nós te entendemos. Não, a palavra que o rei falou não foi só para Ezequias, mas é para todo o povo que está em Jerusalém, em cima das muralhas. Que confiança é essa? Agora vocês rendam-se a mim. Posso falar em português lá? E beba cada um a sua própria urina e coma o seu próprio excremento. Ou seja, coma a sua própria bosta. Porque caso contrário, você vai comer a minha. E eu vou levar vocês para uma terra como essas suas. Agora, se vocês estribarem e continuar na cidade, quando eu entrar aí, meu filho, vai ser daquele jeito, vocês sabem o que eu faço. Ninguém escapa. E quando Ezequias, que confiança é ela que ele tem? Se é no Senhor que ele está confiando, por um acaso não é o nome do Senhor que eu vim. Desacreditando o rei, desacreditando o povo e desacreditando Deus. Deram carta e afrontaram ao rei, e afrontaram ao Senhor dos exércitos, que a Bíblia diz que está sentado acima dos querubins. Oh, não mexe com ele não. Não mexe com ele não, que ele é grandão. Aí Ezequias pega a carta: oh meu Deus do céu, vamos lá, vamos a Isaías e fala com ele assim: ó, oh, Isaías, eu estou desesperado, o homem está aí, Isaías. Vamos traduzir em português: o rei estava. Está rindo? Eu duvido se você não estaria tremendo. Eu duvido que você conseguiria almoçar se estivesse sendo cercado aí, todo mundo armado. Ele chega ao ponto e fala: Isaías, chegou a hora de dar a luz. As mulheres que deram a luz sabem que dor é essa, eu não sei nem quero saber. Eis que chegaram a hora de dar a luz e não há força. Ou seja, eu ainda confio em Deus, mas eu não consigo vencer o inimigo. Aí ele pega aquelas cartas, rasga suas vestes, chega diante de Deus. Detalhe, uma das qualidades aí, ele era um homem de oração, de Ezequias, ele era um homem de oração. Ele podia ter mandado convite para algum rei para vir socorrer ele. E o rei ainda fala: você confia no Egito? Aquele bordão quebrado, o bordão é como se fosse uma bengala, um cajado, que a pessoa usava para apoiar. Onde está a sua confiança? Então ele foi diante de Deus. Ô irmãos, espera aí, o homem está lá fora, pronto para invadir a cidade, e você vai falar com Deus? Mas ele não afrontou só o rei, ele afrontou o Deus de Israel. Aí Ezequias então vai lá, posta diante de Deus. Aí Deus manda um recado para ele:
Pegadinha bonita. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Oh, maravilha, irmãos. É que na hora da dificuldade, Deus manda a mensagem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que pedes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra do Senhor. E falou dele: a virgem filha de Sião te despreza, e de ti zomba. Ó filha de Jerusalém, maneia a cabeça por trás de ti. Maneia a cabeça, irmão. Alguém diz: coitado, já viu isso acontecer? Coitadinho do fulano. Tem algum Senaqueribe na sua vida? Tem algum Senaqueribe na sua vida? Tem ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha mais aqui embaixo. Versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu ao meu ouvido, portanto, porei o meu anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei voltar pelo caminho de onde ele veio, e esse será um sinal. Deixa o sinal para depois. Agora, irmão, Senaqueribe ali no meio do seu exército, ele brincou com o grandão. Ele não brincou com o Valgone, ele não brincou com o Carlos José, né, com o Zé Carlos, nem com o Venceslau. Ele afrontou, foi o nosso Deus, irmãos. Eu falo às vezes que se alguém falar mal de mim, eu faço de conta que não escuto. Se alguém xingar a minha mãe, eu falo: Jesus, eu sei que a minha mãe não é isso, mas quando alguém fala do meu Jesus, aí ele comprou briga comigo, porque em defesa do evangelho eu saio de voadora. A pessoa comprou briga, porque eu sei que sem ele eu nada sou. Aí, imagina agora, a Bíblia não fala sobre isso, irmãos. Agora, imagina Senaqueribe comemorando a vitória no meio do seu arraial antes da guerra. Olha, Jerusalém está lá. Nós podemos ficar aqui 1 mês, 2, 3 anos, 10 anos se precisar, porque comida nós temos, gado nós temos. A comida, águas pode ter, mas a comida deles vai acabar. Imagina uma cidade fechada. Já aconteceu em Jerusalém, em que as mães chegaram a comer os próprios filhos por causa de cerco de inimigo. Não estou mentindo, não, está na Bíblia, irmãos. Em todos os ataques que Jerusalém foi sitiada, às vezes eu não queria comer meu filho, combinava com o pastor Cedei aqui: vamos fazer uma troca, você come meu filho, eu como o seu. Era assim que acontecia. Às vezes a mãe e o pai não tinham coragem de comer o próprio filho, mas trocavam com o vizinho. Não, o seu tem coragem de comer, o meu não tem, vamos trocar. Era assim que acontecia, acabava a comida, acabava tudo. Aí de repente, tique, tac, Deus fala assim como dos anjos. Tem gente que só põe nome de Miguel. Não precisa de colocar nome de Miguel, não. Quando Deus dá uma ordem, fulano, vai lá, mostra para ele o que é que eu faço. Não mata todo mundo, não. Eu quero que você mata quem tem patente, quem tem autoridade, os homens de braço direito, os príncipes, os capitães, o
patente. Quanto tempo durou? 185 mil morreram. Quanto tempo durou? Hã? Quanto tempo? Eu quero saber. Sabendo que para matar os primogênitos do Egito, o anjo da morte demorou 5 segundos. Para matar todos os primogênitos do Egito, toda a terra. Para matar 185 mil do exército da Síria, 1,3 segundos. Porque às vezes não limitamos o nosso tempo, irmãos. Mas o anjo, a velocidade, nós conhecemos até a velocidade do som, calculamos a velocidade da luz. Eu quero saber quem é que é capaz de calcular a velocidade de um anjo, porque o céu é tão longe, irmãos, tão longe, que se Jesus estivesse subindo a velocidade da luz, ele não tinha chegado lá até hoje. Não tinha. Não é isso, pastor Stey? O anjo está lá na beirada do trono. Valbone vai sofrer um acidente, alguma coisa contra a minha vida, como já aconteceu muitas vezes. Mas lá não sei aonde, alguém lembra de interceder. Ô Jesus, abençoa o irmão Valbone, guarda ele, e eu estou em perigo. Jeová, olha, Jeová só fala com ele assim, vai. E o anjo já chegou lá e está me dando um livramento. É desse jeito. Que a ordem da palavra do rei tem poder. Glória a Deus. Oh, como eu gostaria de ter mais tempo para falar. Agora, irmãos, lembra que Ezequias deu ele 300 talentos de prata? 30 talentos de ouro? E Deus, para te abençoar, irmãos, quando você é fiel, é no mínimo 7 vezes mais. Quem estava responsável por essa riqueza? Era o soldado da ralé ou o comandante? Quem era, pastor Carlos José? Que ficava responsável para guardar? Era quem tinha patente ou quem não tinha? Quem tinha. Imagina as outras cidades que tinham sido vencidas. Quando ele levantou e viu os homens da sua confiança, todos mortos, ele simplesmente fugiu com a ralé para sua terra. Agora Ezequias abre a porta da cidade e começa a recolher ouro, prata, joias, pedra preciosa, que mais na frente você vai ver. Se fosse nos dias de hoje, a rede social de Ezequias estava com milhões de seguidores, todo mundo começou a dizer, Deus batalhou por ele, então eu vou mandar presente para mim ter paz com esse rei. Agora, Senaqueribe chega na sua terra, e não muitos dias depois, ele entra no templo do seu Deus, Nisroch, para adorar. Nisroch, irmãos, era um homem que tinha corpo de homem, era uma divindade. Vou falar um Deus, não, porque não era Deus, era um ídolo, uma divindade com corpo de homem e cabeça de gavião. Ele entra no templo do seu Deus para adorar os seus próprios filhos, pela vergonha dele. Deus ainda diz lá para Isaías: e na sua terra eu o farei morrer. Dois dos seus próprios filhos vieram enquanto ele adorava e o mataram. Não precisa você levantar a mão para os seus inimigos. Os seus membros não desdrói, pastor Carlos. Calúnia que se levanta contra o Senhor, pessoas que levantam contra nós. Nós não precisamos procurar o nosso direito, não. O nosso Deus nos defende. Seja em qualquer área da sua vida, na área física, área sentimental, emocional, ministerial, Deus te defende, Deus te defende, Deus nos defende. Precisamos nos justificar diante do nosso inimigo. Mas aí que está o problema, irmãos. Lembra do que eu disse no princípio, que o coração de Ezequias ficou exaltado com essa atitude. Ele começou a ganhar presente, e a Bíblia diz que ele ficou doente.
de uma doença que ele ia morrer. Você lembra do profeta que foi lá falar com ele que contra a cidade, o inimigo, nenhuma flecha ele ia atirar? O mesmo profeta Isaías. Aí Deus fala para Isaías assim: Isaías, para nós reduzirmos, para nós terminarmos de orar, vai lá no rei Ezequias. Vem cá, Del. Ô mano, coloca tua casa em ordem, viu? Porque Deus mandou te falar que tu vai morrer. Fechou? Fechou ou não fechou? Isaías era seco, era realista, é mais ou menos igual eu. Eu brinco muito, mas quando eu tenho que falar, eu falo direto. Chegou a tua hora, cala. Ué, chama Deus no cantão, ué. Senhor, lembra-te que eu fui filho. Agora, irmãos, a lembrança que ele fez aqui não é o que ele fez, não. É que ainda estava para fazer. Porque até aquele dia ele não tinha filho. E Deus havia prometido que sempre teria uma lâmpada de Davi para se assentar no trono. Aí ele falou assim: eu lembro. Mas não está detalhado. Senhor, eu não tenho filho. Quem vai sentar no trono depois de mim? Se o Senhor prometeu que da linhagem de Davi não ia faltar um que se assentava no trono. Não está escrito, mas ele não tinha filho. Aí Isaías deu o recado e foi embora. Aí Deus: ei, Isaías, parou, stop. O que foi, Jeová? Volta lá. Oh, irmão, Deus é tremendo. Lágrimas, irmãos, lágrima move a mão de Deus, faz Deus mudar o plano que ele tinha na sua vida. O próprio Deus tinha determinado que o homem ia morrer, mas o homem chorou e Deus aumentou mais 15 anos. Volta lá, Isaías. Mas Senhor, fazer o quê? Fala aquele que eu vi as suas lágrimas. Eu acho que eu não entendi, não. Eu não sei vocês. Eu andei com integridade em tudo. Você está doido? Irmãos, é o que eu falo sempre. Eu sou o maior pecador que eu conheço. Como é que eu vou chegar perto de Deus e falar que eu fui fiel em tudo? Eu não sei vocês dois, mas eu não tenho condições de falar isso, não. Você tem condições? Não posso, não, irmãos. O homem realmente tem que ser fiel. Aí, irmãos, Isaías falou: agora tá aí, vou desprofetizar o que eu profetizei. Aí chega o rei e ainda estava chorando, irmão. Aqui, papai, seu chorão. Ó, e o Senhor mandou te dizer: eu ouvi a sua oração, mas eu também vi as suas lágrimas. E vou te acrescentar mais 15 anos. 15 anos, irmãos. Mas aqui, se você quiser, é outra coisa. Como prova disso, eu vou fazer o relógio adiantar 15 graus. Aí Ezequias falou assim: para frente é fácil, para frente todo santo ajuda. Eu não quero ver o relógio adiantar, eu quero ver ele recuar. Irmãos, olha a fidelidade do homem de Deus. Deus vai lá e dá uma ordem à terra: terra, para no seu eixo. A terra parou. Nós sabemos que existe um momento de rotação e translação. A terra estava rodando, normal. Deus volta 45 minutos aí da sua rotação, volta. A terra fez isso aqui, ó. 15 minutos no relógio, o tempo voltou. E como sinal, Deus, irmãos, para ele curar, ele não precisa de intervenção humana. Deus falou que o cara ia viver, não falou? Faz um empaste de folha de trigo agora e põe na sua ferida que ela vai secar. Deus, ele utiliza a medicina. Tem coisa que às vezes nós fugimos da medicina, mas Deus quer usar a medicina para te curar. Aí, irmãos,
Depois disso, ele deu uma sorte lá, engravidou a esposa, que seria melhor se aquele filho não tivesse nascido, que foi um ímpio dos pior, que é o rei Manassés. Vocês vão ver a história desse daqui uns dias? Ah, não vai ver não, é só vocês lerem que vocês vão encontrar lá. E ele se envaideceu, se orgulhou, ficou orgulhoso. Aí vem uns camaradas lá de Babilônia fazer uma visita para Isaías, embaixador de Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. A fama de Ezequias foi tão grande, Babilônia, irmão, fica a 1.130 quilômetros de distância de Jerusalém, do outro lado do deserto. E a notícia chegou lá. Quando os caras chegou, ele mostrou tudo. Lembra daquela riqueza que ele pegou lá dos 185 mortos? Estava todo entulhado, mostrou tudo para os caras. A riqueza do meu Deus, a minha riqueza, meu óleo, meu perfume, meu abasto. E ele parou de preocupar com o futuro, mesmo sendo homem de Deus. Aí Isaías vai lá de novo. Irmãos, vocês lembram que eu falei uma vez que eu achei até estranho Deus chegar para Elias e falar: o que faz aqui, Elias? Deus sabia muito bem que Elias estava detonado. E Deus chega e faz uma pergunta tão sem sentido. Agora Isaías chega com o mesmo jeitinho. Olha a carinha de Isaías. Quem são aqueles homens? Tu tá me achando cara de zero, tá não, Isaías? Ah, não, são príncipes de uma terra distante. O que eles mostrou? Você mostrou para eles? Ah, eu mostrei tudo. Mostrei meus presentes, mostrei minha glória, o tesouro da casa de Deus. Assim diz o Senhor: tudo que você mostrou para eles vai ser levado para a Babilônia. Não vou fazer isso nos seus dias, mas vou fazer na sua descendência. Irmãos, era hora de Ezequias ter postado de joelho no chão, pastor Carlos, dizer: Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha descendência. E ele simplesmente fala, olha a palavrinha dele aqui no versículo 19 do versículo 20. Então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra do Senhor que disseste. E disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz de verdade. Ou seja, nos meus dias vai ter paz. Problema-se dos meus filhos, problema-se dos meus netos, mas eu estou em paz de verdade. Era a hora dele ter prostrado ali e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha descendência. Senhor, me perdoa essa minha falha. E incentivado sua descendência a buscar o Senhor, e ele não fez. Então, irmãos, mesmo um grande homem de Deus, como Ezequias, às vezes deixa que o orgulho suba a sua cabeça. Que nós venhamos, irmãos, a cada dia a sermos humildes perante o Senhor e aprendermos a cada dia mais na sua presença. Amém? E Deus em Cristo nos abençoe e espere em breve voltar.